do mar. Boa noite para todos. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, que vamos falar, vocês que irão participar desse momento de partilha, de estudo do Evangelho de Jesus segundo Marcos. O Evangelho está sendo lido na liturgia da Igreja, este que é considerado o ano B. Então vamos meditar, vamos refletir sobre esse Evangelho que vai fazer parte da nossa espiritualidade católica desse ano de 2021. Anoitecer divina luz, anoitecer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Nós sois alma da Igreja, nós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja, que nos emana do Senhor. Vós sois a graça benfazeja, que nos emana do Senhor. Anoitecer divina luz, anoitecer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Divino Espírito desejo, corações de clamar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Está conosco hoje o diácono Flávio, da nossa diocese de Nópolis, que vai fazer o seu estágio diaconal conosco, aqui na paróquia de São Bosco, em Nova Serrana, que para nós é motivo de muita alegria, né? E para mim é uma responsabilidade grande, porque não sei se eu estou ficando velho, o que é, claro, mas eu que assisti o casamento dos pais dele, né, na minha primeira paróquia, em Carmo do Cajuru. E só não fiz o batizado dele, porque quando eu saí de Carmo do Cajuru, ele estava ainda na barriga da mãe, né? Mas Padre Moacir fez bem feito, graças a Deus, né? Está conosco participando, o Padre William, lá de Sete Lagoas, Márcia de Vicas, Marisete, Lucas, Alain Moreira. Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque está dando uns probleminhas aqui, né? Alain Moreira, Edivânia, Mônica, Gisele, Lara Vitória, Maria José, Padre Marcelo Cacheta, Padre Marcelo, Júlia, e muita gente que partilha conosco nesse momento. Então vamos lembrar, né, que nós queremos que esse tempo de estudo do Evangelho de Marcos seja
um tempo de partilha, oportunidade de podermos partilhar. Então, alguma contribuição, alguma pergunta, né, que tem sobre o Evangelho de Marcos, por favor, apresente, né, para que o nosso curso seja mais rico. Né, isso é importante. Né? Ontem, né, nós tivemos nosso primeiro encontro, né, para tratarmos do Evangelho de Jesus segundo Marcos, e vimos que o Evangelho segundo Marcos, primeiro foi escrito em língua grega. É isso mesmo, né, Diago Flávio? Em língua grega, né, que é a época, né, no mundo antigo, né, no período do Império Romano, né, e até antes, né, dentro entre os países, né, que viviam, né, a cultura helênica. Então, a língua grega correspondia mais ou menos que é o inglês para nós hoje. Era a língua comercial, era o meio, né, de comunhão entre os povos. Né? Para nós é bem importante lembrar isso. Né? Sobretudo São Paulo, né, foi o primeiro que acolheu a palavra de Jesus, e por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e de fazer que todas as nações se tornem os discípulos. Ele soube aproveitar muito bem os meios que a época o Império Romano oferecia. As estradas, a navegação, né, a língua grega, né, para poder fazer com que o Evangelho, com que a boa notícia, né, chegasse a todas as pessoas, a todas as nações. Então, foi escrito em língua grega, isso é importante. Os primeiros destinatários, né, do Evangelho são cristãos que viviam na região de Roma, né, na região de Roma, na Itália. Né? Então, pessoas acostumadas a verem as margens das estradas, muita gente crucificada, porque era o grande instrumento, né, de pena de morte, era um grande instrumento de tortura que o Império Romano usava para poder castigar, né, os inimigos do Império. Né, tanto escravos refugiados, quanto os, né, povos, exércitos que guerreavam e eram derrotados. Né? Então, quem não se tornava escravo era assassinado, né, através, né, da crucifixão. Então, isso é importante. Então, como fazer, né, que esse povo acostumado a ver pessoas crucificadas, né, e como castigo, como fazer, né, com que essas pessoas pudessem acreditar que o crucificado Jesus fosse o Filho de Deus. Né? Então, grande desafio. Então, a gente vai ver no Evangelho de Marcos que a grande preocupação é ajudar a refletir sobre o mistério da paixão, né? Sobre o mistério da cruz, da morte redentora de Jesus. Nesse sentido, a gente pode, com toda certeza, afirmar que é o Evangelho segundo Marcos o primeiro Evangelho, o Evangelho mais antigo. Por quê? Porque a preocupação é uma preocupação próxima. É falar da morte redentora do Senhor. É ajudar a comunidade cristã a refletir sobre a morte redentora do Senhor. Para nós, né, que vivemos no nosso dia a dia, quando chega uma notícia que uma pessoa morreu, logo vem a pergunta, não é mais de que ele morreu? O que ocasionou, né, a sua morte? Mas ele estava muito doente, assim. Então, para Jesus, né, conforme o Evangelho de Marcos, foi a mesma coisa. Estavam anunciando Jesus. Anunciando Jesus como Salvador. Anunciando Jesus como aquele que nos amou até a morte e morte de cruz. Agora, numa região bem distante. Né? A crucifixão de Jesus se deu em Jerusalém, no Oriente Médio, né? E Roma estava no coração da Europa.
Então, bem distante. No mesmo, as margens do mesmo mar Mediterrâneo, mas muito distante. Né? Então, era uma montagem. Né? Por isso, o Evangelho significa boa notícia. Né? E é a forma como o Evangelho de Marcos inicia-se. Né? Evangelho, anúncio, como é que está? Então, para não falarmos errado. Então, no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Então, a partir daí começa então, esta preocupação de explicar, né, o mistério da morte de Jesus, o porquê ele morreu, né, o porquê, né, ele foi condenado à morte, qual o sentido, né, da sua morte na cruz, e o que, né, a sua morte na cruz tem ensinado para todos os dias. Sobre esse tema, Flávio, algum comentário? Logo no início da narrativa do Evangelho, né, o evangelista nos diz: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não só é o Cristo, o esperado, mas aqui nós temos também uma alta cristologia, o Filho de Deus. Então, nós temos o primeiro anúncio da vinda do Filho de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus. Então, isso aparece no início do Evangelho e vai aparecer também lá no final, no capítulo 15, quando um centurião romano, né, então representante do Império Romano, vai confessar diante de Jesus crucificado: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então, é a grande preocupação, né, do Evangelho de Marcos, é mostrar que aquele que foi crucificado é o Filho de Deus. Né? Então, o Filho de Deus que assumiu nossa humanidade, que passou pelo mundo fazendo bem, que nos amou até a morte do norte de Deus. É interessante, né, perceber no Evangelho, né, então, essa pressa de chegar no assunto principal. Então, a gente vai ver no capítulo 1, né, toda a pregação de João Batista, bem resumida. Depois vai falar do batismo de Jesus também de uma forma bem resumida, né, apesar de que é um momento marcante, né, na vida, na história de Jesus. Depois, né, vai falar da tentação de Jesus no deserto, também de uma forma bem resumida, né, e não enriquecida, conforme vemos no Evangelho segundo Mateus. E a partir daí começa o ministério de Jesus na Galileia. Então Jesus começa a anunciar o Evangelho na Galileia. E é importante, né, nós lembrarmos o que significa a Galileia. Né? Então ele não começa na Judéia, né, o centro religioso de Israel, mas começa na Galileia, né, que era chamada Galileia das Nações. Por quê? Porque em Israel, né, na Palestina daquele tempo, né, era onde os exércitos estrangeiros construíam, né, os seus acampamentos. Era na Galileia, porque na Galileia tinha o mar da Galileia, tinha água doce, tinha terra com fartura, né, tinha comida, né, e os exércitos precisavam disso. Então, a Galileia, ela foi influenciada, né, primeiramente pelos assírios, né, que trouxe para a Galileia a língua aramaica, também pelos babilônios, que também falavam o aramaico, né? Depois, né, da Babilônia, veio o Império Persa, né, depois o Império Grego, né, e na época de Jesus o Império Romano. Mas permaneceu, né, não só uma língua diferente daquela que se falava em Jerusalém, né, então o aramaico, mas permaneceu também elementos destas culturas estrangeiras, né, que foram, que conviveram, né, com os costumes judeus na Galileia. Então, a Galileia era vista, então, com profundo preconceito por parte daqueles que viviam na Judéia, né, que era uma região deserta, né,
uma região montanhosa e deserta. Porém, era o centro religioso do povo de Israel, onde estava construída, né, a cidade santa de Jerusalém. Então, a Galiléia nunca teve boa fama. Desde os tempos antigos, era considerada uma terra pagã por causa da mistura de raças, uma terra impura, condenada a viver no desprezo. Agora, a gente vai ver, né, que isso está ligado à missão de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Então, esse universalismo, esta pregação voltada para todos. Então, começa a partir da Galileia. Algum comentário? Não, Stop. Alguma pergunta? Está conosco aqui o Lucas, né, da Pascom, também o seminarista Henrique, que está aí dando apoio à Pascom. Alguma pergunta? Alguém? Por enquanto, não. Não, tá bom, obrigado. Então, mais do que falar, no Evangelho de Marcos, Jesus age. É impressionante, né, nós vermos a quantidade enorme de milagres que aparecem, né? Então, Jesus mostra a proximidade do reino, mostra o reino de Deus acontecendo, né, através, né, de muitos milagres. Agora, não são milagres vazios, são sempre gestos de carinho, de solidariedade, né, para com as pessoas em situação de sofrimento. Ele não brincou de fazer o dia virar noite, de fazer a noite virar dia, né, não brincou com a natureza, não transformou pedras em pães, mas ele curou doentes, né? Então, são muitos os sinais que aparecem, né? A cura do endemoniado, depois a cura da sogra de Pedro, depois, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 32, diversas curas, a cura de um leproso, depois a cura de um paralítico, no capítulo 2, no capítulo 3, né, vamos ver a cura do homem com a mão atrofiada, vamos seguindo, muitos milagres que Jesus realiza. Agora, sempre como gestos de amor, né? Realizando aquela profecia de Isaías, que está lá no capítulo 61, né, do seu livro, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os enfermos, para libertar os cativos, né, para purificar os leprosos, para anunciar o ano de graça da parte do Senhor. Então, é bonito. Depois, no capítulo 5, né, vamos ver a cura da mulher hemorroísa. Então, texto que precisamos de refletir com profundidade sobre ele. A ressurreição da filha de Lázaro. Né? Então, são muitos os milagres que Jesus realiza. Depois, a partir do capítulo 7, vamos retomar, né, os milagres. A cura de uma Sírio-Fenícia, né? Então, Jesus curando uma estrangeira, acolhendo o pedido de uma estrangeira e curando a sua filha. A cura de um surdo gago, né, de uma pessoa com dificuldade de falar. Inclusive, um texto profundamente significativo que, inclusive, entrou, né, no rito do batismo, né? Éfatá, abre-te. O Senhor abre os ouvidos e a boca para poder acolher e anunciar a palavra. Vamos ver no Evangelho 2 multiplicações dos pães, no capítulo 8, a primeira. Depois, a cura de um cego em Betesda. E vamos até no capítulo 10, quando vamos ver, né, um texto profundamente significativo, que é a cura do cego Bartimeu, né? Um texto profundamente iluminativo, né, da situação dos discípulos, em que os discípulos se encontravam até aquele momento. Então, Jesus, mais do que discursos, ele age, né? Ele age, ele mostra a presença, a proximidade do reino de Deus através de gestos de poder, mas, sobretudo, gestos de solidariedade para com os pobres e sofredores.
a Maria José mandou aqui uma observação, né? O Evangelho de Marcos é o mais curto da Bíblia. Sim, são 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos é o mais antigo e é também o mais curto, mas profundamente importante, até porque ele serviu de fonte tanto para a escrita do Evangelho segundo Mateus, quanto para Lucas. Se vamos olhar o Evangelho de Mateus, talvez 95% do Evangelho de Marcos esteja ali dentro. No Evangelho de Lucas, né, uns 90% também, né? Foi uma das fontes que tanto Mateus, tanto a comunidade de Mateus, quanto a comunidade de Marcos usou, né, para poder refletir sobre o mistério da nossa salvação. Flávio, alguma observação? Uma pergunta interessante, que geralmente nós fazemos, né? Sobre o tamanho do Evangelho. De fato, é o mais curto, sim, mas não devido a isso, mas ele é rico de profundidade, rico de sentido para a nossa caminhada espiritual. Lucas e Mateus beberam da fonte do Evangelho de Marcos. E Marcos se fundamentou em que para escrever o seu Evangelho? Né? É a chamada questão sinótica que nós temos, da fonte Quelle, a fonte que. Então, Marcos certamente bebeu da fonte que já existia aproximadamente nos anos 60, mais ou menos, que ajudou, então, o evangelista Marcos a escrever o seu Evangelho. E temos também, né, um outro elemento importante a ser considerado, que o João Marcos, né, tanto foi discípulo de Simão Pedro quanto de Paulo. Né? Então, com certeza, foi influenciado pela pregação de Pedro, né, o apóstolo, né, dos judeus, né, o centro da unidade, o instrumento da unidade cristã, como também do apóstolo Paulo, né, que fez com que o evangelho chegasse, né, até nós, que fez com que a igreja se tornasse, de fato, católica, né, aberta a todas as nações, aberta ao mundo. Gostaria de pedir agora a todos, né, para tomar aí a sua Bíblia, e vamos ler um texto muito interessante. Está no capítulo 5, a cura da hemorroísa e a ressurreição da filha de Jairo. Então, aqui 2 elementos muito importantes, né? Mas vamos destacar, sobretudo, a cura desta mulher, né, com uma hemorragia, né, já há 12 anos. Né? Então, a partir do versículo 25. Então, capítulo 5, versículo 25 e seguinte. Você quer ler para a gente, Flávio? Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragias. Havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Tinha gastado tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, entrou na multidão e, por detrás, tocou no seu manto, pois pensava: se eu conseguir tocar em suas vestes, ficarei curada. Imediatamente, a hemorragia estancou e a mulher sentiu no corpo que estava curada de seu mal. Percebendo que uma força saíra dele, Jesus logo se voltou no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos disseram: tu vês essa multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada de teu mal. Então, é preciso, né, para compreendermos a riqueza desse sinal que Jesus realiza, mostrando a proximidade do reino, mostrando que o reino já está acontecendo, de pensarmos no contexto, né, deste milagre. Primeiro, uma mulher.
uma mulher, né? E à época, né, mulheres e homens não andavam juntos. Uma sociedade machista, uma sociedade profundamente patriarcal. Segundo, uma mulher com hemorragia. Né? Se a gente vai ver no livro do Levítico, toda a legislação, né, com relação à participação no templo, uma pessoa com uma hemorragia não poderia entrar no templo, não poderia conviver, né, normalmente com a sociedade, era vista com suspeita de lepra. E essa mulher trazia uma hemorragia há 12 anos. Há 12 anos. O que significa, né? Uma pessoa profundamente excluída da vida social. Terceiro, né, lembrar, né, que é uma exclusão não só social, mas uma exclusão religiosa. Né? Porque a pessoa trazendo aquela doença, ela pensava que fosse amaldiçoada, que estivesse sofrendo em razão de um castigo divino. Então, além de se sentir excluída, né, da comunidade, ela também se sentia excluída do amor de Deus. E era tanto que a mulher mesmo, né, ou qualquer pessoa com hemorragia, tinha que fazer a sua parte, não se misturar, né? Então, a lei proibia que tais mulheres, que tais pessoas não convivessem, né, normalmente com a sociedade, né, para não contaminar a outros. E é interessante a gente perceber no Evangelho que essa mulher rompe com os preconceitos, rompe com a tradição, rompe com a lei, né, mesmo doente, mesmo proibida, ela entra no meio da multidão, pensando, se eu pelo menos tocar a veste dele, eu ficarei curada. Entrou no meio da multidão, tocou em Jesus, né, e alcançou esta graça. Se Jesus tivesse sido fiel às leis, né, da época, ele poderia ter xingado, poderia ter até agredido aquela mulher, mas ele não. Né? Ele sentiu que dele saiu uma força, porque alguém tocou com fé, né, e olhou a pessoa, e não a lei. Olhou a pessoa, e não, né, os preconceitos, não as tradições que excluía tais mulheres, né, da convivência. Isso é muito bonito a gente ver, né, nos milagres que Jesus realiza. A valorização da pessoa. Ontem, quando refletíamos, né, sobre a cura do Bartimeu, cego Bartimeu, nós lembrávamos justamente disso, né? Quer dizer, Jesus, se ele fosse seguir essa lição, ele sequer deixaria aquele homem se aproximar. Ele o acolhe, né? Ele escuta o seu grito, ele pergunta, né, qual é a sua necessidade, qual é a sua vontade, e realiza o sinal, né, que ele pediu, né? Realiza o milagre. Hoje é a mesma coisa, né? Nesse texto do capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 25, ele valoriza a pessoa e não as tradições. Então isso é muito importante, né, para nós hoje, porque às vezes nós também excluímos pessoas da nossa convivência em razão de tradições, em razão de leis, né, em razão de ideologias e assim por diante. Então, o Evangelho vem nos ajudar, né, a valorizar cada pessoa, a pessoa pelo que ela é, né, e não pelo que ela significa culturalmente. Então, isso é importante. Né? E para nós, né, cabe, né, esta atitude de valorizar as pessoas pelo que elas são. Algum comentário, Flávio? Temos aqui alguns recadinhos. A Daniela, lá de São Joaquim de Vicas, né? Manda um abraço para o EJC de Vicas. Estamos com saudade também, estou, viu? E podem ir preparando, que logo, logo vocês vão estar fazendo um trabalho missionário, trazendo a EJC aqui para a nossa paróquia de São João Bosco. Né? Temos aqui uma juventude ansiosa,
pelo trabalho missionário. Vamos aprender do Evangelho de Marcos, né? Seguir Jesus e anunciar o Evangelho. Cristina de Souza pergunta: por que Jesus só curou esta mulher se tinha várias pessoas no meio da multidão também buscando a cura? Se a gente for, que é como está falando, mas se a gente for ver em todos os milagres que Jesus realiza, todas as curas que Jesus realiza, né, a cura ela é sempre um segundo momento, né? O primeiro momento é marcado pela fé. E o Evangelho mostra justamente isso, né? Que ela rompeu com as tradições, ela entrou no meio da multidão, ela tocou em Jesus com fé. Inclusive, quando, na conclusão, né, do milagre, Jesus disse para ela: grande foi a tua fé. Né? Grande foi a tua fé. Né? E realiza a vontade dele. Porque ali no meio da multidão, com certeza, havia muitas pessoas curiosas, né, para ver o que Jesus iria realizar. Mas a mulher não foi motivada pela curiosidade, né, mas motivada pela fé. Ela creu, né, que Jesus é o Filho de Deus, e por isso o tocou com fé e viu, né, esse mal afastar-se da sua vida. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Não, né, que conforme o Evangelho de Marcos, temos que voltar aqui atrás, né, ele realizou outros milagres. Né? Conforme o Evangelho segundo João, é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Está lá em João, capítulo 2. Né? Agora, aqui no Evangelho segundo Marcos, né? Então, a primeira cura foi de um endemoniado. E é bom lembrar, né, que quando a palavra fala de endemoniado, significa diabo, né, possuída pelo diabo. Toda doença que à época, né, fazia sofrer as pessoas e não se conhecia um tratamento, então eram consideradas obra do demônio, né? Obra do demônio. Né? Então, que gerava confusão, gerava sofrimento. Então, foi o primeiro sinal que Jesus realizou, foi a cura de um endemoniado, sai no capítulo 1, a partir do versículo 21. Né? Mas, no Evangelho de Marcos, temos uma fartura de milagres. Agora, sempre, né? Por detrás do milagre, há preocupação com a mensagem. Primeiro, mostrar Jesus como Cristo, como aquele que cumpre a profecia de Isaías, capítulo 61. Mostrar que o reino de Deus está próximo. E mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Tá, Flávio? Vamos seguir aqui o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Um outro tema muito caro, né, ao Evangelho de Marcos é o tema do seguimento a Jesus. O tema do seguimento a Jesus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do chamado. Né? Para quem quer trabalhar na pastoral vocacional, para quem quer refletir sobre a própria vocação, o Evangelho de Marcos é de uma riqueza muito grande. Então, vamos ver, né, que a espiritualidade do Evangelho de Marcos é a espiritualidade do seguimento de Jesus. E uma espiritualidade muito importante para nós que vivemos o tempo em que estamos vivendo hoje. Né? Uma espiritualidade do seguimento. Essa categoria do segmento ela é de fundamental importância, né? E ela possibilita, né, uma atualização em todos os ambientes. Podemos até perguntar o que significa seguir Jesus hoje. O que significa seguir Jesus nesse tempo de pandemia? O que significa seguir Jesus nesse tempo em que, em muitos ambientes, o medo começa a triunfar sobre a esperança, o desespero começa a triunfar, né, sobre a esperança, a confiança no amor de Deus. Então, o seguimento de Jesus, ele possibilita essa atualização. Né?
Então, é bom não só olhar, né, o que Jesus fez, o que ele ensinou, né, no seu tempo, através do Evangelho de Marcos, mas atualizarmos essa reflexão para o tempo em que nós estamos vivendo, né, no dia a dia. Então, isso é importante e vale, né, para a convivência em família, né, vale para a vida de jovens. Muitos jovens estão participando conosco dessa live, dessa partilha sobre o Evangelho de Marcos, para quem vive o matrimônio, né, para quem está ficando cabeça branca, para quem é jovem, né, serve para todo mundo. Né? O que significa seguir Jesus no mundo em que nós estamos vivendo e na situação em que eu me encontro. Né? Até para as pessoas que estão atrás das grades de uma prisão, para as pessoas que estão no leito de dor. Né? O que significa seguir a Jesus hoje. Então, é uma categoria que o Evangelho de Marcos vai depois emprestar também para o Evangelho de Lucas e de Mateus, e que é muito cara para a nossa espiritualidade católica, cristã, no tempo que se chama hoje, né? no dia a dia da nossa vida. Sobre o seguimento de Jesus, um comentário, Flávio? É muito interessante a palavra do Evangelho de Marcos, né? Que também é o Evangelho do anúncio, né? Do querido. Então, o grande objetivo do evangelista é sempre fazer novos discípulos e missionários. É o que nós todos somos convidados, à luz dessa palavra, a sermos, nesses dias de hoje, no nosso tempo, no chão da nossa história, nos nossos ambientes e na nossa missão pastoral do dia a dia. Ligado ao tema do seguimento a Jesus, está um outro problema, né? Uma outra questão, que é o segredo messiânico. Né? Eu fiz aqui algumas anotações, né? Então, o segredo messiânico, ele vai aparecer, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vai aparecer em diversos momentos, né? No capítulo 1, versículo 34, quando Jesus proíbe os demônios, né, de falarem que ele era o Filho de Deus. No capítulo 1, versículo 44, proíbe o leproso purificado, né, de anunciar que ele é o Filho de Deus. Depois, a profissão de fé de Pedro, né, proíbe a Pedro, né, de contar para os outros que ele era Cristo. Então é uma questão, é uma situação que se repete, né? Depois, a mulher fenícia proíbe, né, que depois da ressurreição da filha de Jairo, no capítulo 8, também o cego de Betsaida. Né? Então, é proibido de anunciar que Jesus é o Cristo. Por quê? Que o Evangelho de Marcos se caracteriza, né, por esse segredo messiânico, por essa proibição, né, de mostrar que Jesus era o Cristo, era o Filho do Deus vivo. Né? Vai na contramão daquilo que a gente pensa hoje, né? Porque hoje as pessoas buscam sinais, né? Então, tem valor quando aparece na televisão, né? Se pudesse, se Jesus estivesse agindo na época, ou melhor, no tempo que se chama hoje, com certeza iria aparecer no Fantástico, iria aparecer, né, nos outros canais de TV, nos outros programas que mostram com sensacionalismo, né, as obras acontecendo. Mas Jesus proíbe. Por quê? Para o Evangelho de Marcos, somente conhece a Jesus quem o segue. Somente reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. Somente reconhece que Jesus é o Cristo quem se coloca no seguimento, quem o segue. Quem o segue, conhece Jesus. Reconhece que ele é o Filho de Deus. Quem não o segue, mesmo que conheça a Bíblia de cor e salteado, né, não conhece, não reconhece que Jesus é o Cristo. Então, ele se revela no seguimento. E retomando, né, o texto que ontem repetimos, do capítulo 10, né, do cego Bartimeu.
né? É bonito perceber que depois que ele recupera a vista, ele segue Jesus pelo caminho. Mesmo os apóstolos, né? Em muitos momentos, mesmo caminhando junto com Jesus por 3 anos, experimentaram a cegueira, experimentaram, né, a ilusão, né? Estavam junto com Jesus, mas não reconheciam que tipo de Messias ele era. Não reconheciam, né, que ele era o Filho de Deus. Antes de começar o caminho para Jerusalém, eles estavam discutindo. Lembra que o capítulo 10, né, a partir do versículo 35, vamos ver Tiago e João pedindo para sentar uma à direita, outra à esquerda lá no reino, porque pensavam que iam para Jerusalém, e que Jesus fosse sentar no trono de Herodes, no trono de Pilatos, ia ter os seus maiorais. Depois vamos ver os outros 10 indignando-se contra Tiago e João, e com certeza um conflito se deu, né? Então não haviam ainda reconhecido. Estavam junto com Jesus, mas não estavam seguindo. Não haviam compreendido o que significava seguir a Jesus até Jerusalém, seguir Jesus até a cruz, né? Mesmo tendo Jesus por 3 vezes pré-anunciado a paixão. Isso é importante no Evangelho de Marcos. Então, o seguimento a Jesus até a cruz. Por isso que por 3 vezes ele pré-anuncia, né, o mistério da sua paixão. Ele vai para Jerusalém, vai ser traído, vai ser preso, vai ser torturado, vai ser crucificado e morto. Mas no 3º dia vai ressuscitar. Mesmo tendo ouvido, né, eles não haviam reconhecido, né, que tipo de Cristo era Jesus, que tipo de Messias era Jesus. Estavam ainda com aquela imagem, né, de um Messias nacionalista, de um Messias guerreiro, de um Messias que fosse sentar no trono de Herodes, né, para fazer guerra santa, né, para ter os seus maiorais em busca de poder e glória. Jesus não propõe isso, né? É muito importante, né, nós tomarmos aqui no capítulo 10, a partir do versículo 41, esta palavra forte, quando Jesus diz, né? Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando, Jesus disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não deve ser assim, ao contrário. Aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quem quiser seguir Jesus deverá ser até a cruz, né? Não é só no momento de festa, não é só no momento de alegria, né? Mas também nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, né? Nos momentos de cruz. Então, isso é importante e é central no Evangelho de Marcos. Aí a gente pega o capítulo 11, então todo o caminho de Jesus para Jerusalém, onde ele será rejeitado, será traído, será preso, condenado, torturado, humilhado, né, e morto na cruz. Né? Mas nós cremos, o Evangelho nos dá o testemunho de que ele ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Um comentário, Flávio? Vamos seguir. Kelly, que dia voltamos às missas presenciais? Se Deus quiser, Kelly, no próximo sábado, né, já estaremos celebrando. Agora, na quinta-feira, terá a reunião do comitê aqui ligado à Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, que vai definir. Né? Mas, então, até sábado, se Deus quiser, já estaremos celebrando o sacramento da Eucaristia. O Evangelho de Marcos fala também da instituição da Eucaristia. Né? Vamos ver aqui qual capítulo se encontra, né, um texto importante,
né? Então, está no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 25. Enquanto comia, ele tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graça, deu-lhes a todos dele beberem. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia, em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, a instituição da Eucaristia na última ceia. Uma perguntinha, né, que poderíamos fazer, né, a partir da leitura, né, desse texto que fala da instituição da Eucaristia. Por que, né, os evangelhos mostram palavras diferentes, né? Primeiro, né, vamos lembrar que não existiam ainda computador para a gente escrever, não existia a máquina, né, de datilografia. As palavras eram escritas ou em papiros, né, que era fruto de uma espécie de um papel, né, muito rudimentar, né, que começa a ser usado lá no Egito, né, e se estende, né, para todo o Oriente Antigo. Então, era escrito também na argila, né, e também era escrito em pergaminhos, né, que eram couro de ovelha curtido, né? Então não era fácil a arte da escrita. Jesus, ele não disse ide e escrevei, mas ele disse ide e anunciai. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros anos, né, da missão dos cristãos, o testemunho era feito oralmente, né? Por muito tempo o evangelho foi anunciado oralmente. Então, as comunidades, né, elas viviam, né, a sua experiência do ressuscitado e, a partir dessa experiência, testemunhavam para as outras pessoas. Agora, quando os apóstolos começaram a morrer, aí sim sentiram a necessidade de escrever, para que o testemunho não caísse no vazio. Por isso, o Evangelho de Marcos, por exemplo, é o evangelho mais antigo, né, Flávio? Foi escrito entre os anos 63 até o ano 70, né? Então, pelo estudo, né, das características do evangelho, percebe que foi escrito nesta época. Né? Mais tarde, né, o Evangelho de Mateus e de Lucas, e bem mais tarde, já no final do século I, o Evangelho segundo João. Né? Então, o Evangelho que não está preocupado, né, com lugares, com datas, mas preocupado em mostrar, né, Jesus como o Cristo de Deus, né? Um Jesus glorioso, ressuscitado. Então, a cultura era oral. Isso a gente vai ver também, por exemplo, quando os evangelhos de Lucas e Mateus nos transmitem a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que há diferenças, né? Por quê? Porque ninguém consegue guardar tudo de cor, né? Tem até entre nós, né, quando éramos crianças, fabricávamos telefone sem fio, né? Então, falava no ouvido de um, ia passando, e no final a mensagem estava totalmente diferente daquela que foi pronunciada pela primeira vez. Né? Então, se não fosse o Espírito Santo, a memória teria caído no esquecimento. Né? Então, palavras que eram escritas, que eram guardadas, e depois foram reunidas, né, nos evangelhos. Agora, o primeiro a escrever, quem foi mesmo, Flávio? O Evangelho de Marcos, né? Por exemplo, no Novo Testamento, os primeiros escritos são de Paulo, né? E no Evangelho de Marcos nós vamos ver uma influência paulina, uma influência de São Paulo, já que Marcos foi também discípulo de Paulo, companheiro de missão e companheiro fiel, que permaneceu com Paulo mesmo nos momentos de prisão, né? Então, foi testemunha das ações de Paulo e, com certeza, influenciado nesta arte de escrever.
Joelma está dizendo, né? Dizem que Marcos foi médico, apesar da ciência ter sido pouco desenvolvida na época. Ele deu maior ênfase ou não aos milagres das doenças psíquicas e físicas em relação à vida terrena de Cristo. Olha, que foi médico, foi Lucas, viu, Joel? Mas sabemos que os dois foram companheiros de missão, né? Junto de Paulo, né? Então, isso é importante, mas aqui no Evangelho de Marcos, a preocupação, além do cuidado de Jesus com as pessoas, né? Que isso é muito forte, que complicava, né? Agora mesmo ele não brincou de fazer o sol virar, a noite virar dia, o dia virar noite, mas realizou sinais sempre como gestos de misericórdia, de carinho, de amor para com os pobres e sofredores, né? Então, a preocupação não só com a alma, mas a preocupação com a pessoa, com o bem-estar da pessoa. Então, isso é muito importante. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não. Então, vamos seguindo. Né? Amanhã nós vamos trabalhar o mistério da paixão, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus, aí a partir do capítulo 14. Mas é importante, né, nós frisarmos sobre isso, porque o mistério celebrado na liturgia é o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o significado desse mistério para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada aqui neste mundo. É importante ressaltar também, né, Padre Marcos, que o Evangelho é justamente isso. É a narrativa da paixão precedida de uma longa introdução. Então, cada evangelista aí tem o intuito de mostrar os feitos de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, mas sempre o objetivo é mostrar essa centralidade da paixão e da ressurreição. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os três momentos, né? É interessante que você fala. Então, toda a narrativa da pregação, né, dos milagres que Jesus realiza, é como que uma introdução para chegar, né, no ponto central, que é o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Gostaria ainda, né, de repetir, né, com vocês sobre uma passagem que aparece no Evangelho, que é de difícil compreensão. Está no capítulo 11. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tem aqui uma parábola que é contada, né, da figueira estéril. Então, é bom a gente ver, primeiro, a parábola no contexto do Evangelho, né, no local onde ela se encontra no Evangelho, né? Então, começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Depois vem a pequena parábola da figueira estéril, depois, né, a expulsão dos vendilhões do templo, né, que é, com certeza, a causa humana da perseguição, da condenação e da morte de Jesus, e depois a figueira seca, né? Então, vamos lá. Então, no versículo 12, vamos acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. No capítulo 11, versículo 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Aí depois vem a narrativa dos vendedores expulsos do templo, né? E a partir do versículo 20, segue aí uma reflexão sobre a figueira. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tende fé em Deus.
Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que disse realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quando suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, voltando aqui à figueira estéril, né? O que ela simboliza? Né? Qual o significado dela? Então, é justamente um símbolo de Jerusalém, do templo, do povo de Israel. Né? Então, Jesus, ele chega em Jerusalém, é acolhido com festa, com alegria, mas logo depois, aquelas mesmas vozes que gritaram, Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, né? Passaram a gritar, crucificam, crucificam. Então, a figueira estéril, bonita, cheia de ramos, é o símbolo de Jerusalém, bela, né? Bem ornamentada, porém, não produziu os frutos que Deus espera. Quando Deus enviou o seu filho, ele não foi acolhido. Em Jerusalém, não foi acolhido pelo povo de Israel. Um acolhimento festivo, superficial, porém, não creram que Jesus fosse o Filho de Deus. Isso vai aparecer depois aí, no capítulo 12, na parábola dos vinhateiros homicidas, que é, podemos assim dizer, numa parábola só, um resumo de tudo aquilo que a Sagrada Escritura vem nos mostrar. Você pode ler para a gente, Flávio, a parábola dos vinhateiros homicidas. Então está no capítulo 12, a partir do versículo 1. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo certo, mandou um servo para receber dos agricultores sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Mandou ainda um outro, e a esse mataram, e assim diversos outros. Em uns bateram, e a outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando, a meu filho respeitarão. No entanto, aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarraram-no, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temiam a multidão. Tinham de fato entendido que Jesus contara a parábola em referência a eles, e deixando-o, foram embora. É interessante ver, podemos dizer, uma releitura de toda a história do povo de Israel, numa única parábola. Então, a alegoria da vinha, que está presente no Antigo Testamento, que está presente em todos os evangelhos, aparece aqui, a vinha como humanidade, como humanidade que é entregue aos vinhateiros, que é entregue aos cuidados do povo de Israel, que deveria ser um povo missionário, um povo que cuidasse, da humanidade, que oferecesse os frutos no tempo devido.
Mas o que aconteceu, né? Então, primeiro, o dono da vinha envia os profetas, né? Que são perseguidos, que são rejeitados, muitos foram mortos, né? Então, vários foram os profetas enviados. Por fim, enviou o filho, pensando ao meu filho como obedecer. Então, retiraram o filho da vinha, né? e o crucificaram. Né? Então, um resumo de toda a história do povo de Israel. Então, a pedra que os construtores, né, o povo de Israel, rejeitaram, tornou-se a pedra angular, né, a base, o alicerce. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos. Então, será o nosso tema de amanhã. Né? Então, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, podem apresentar aí questões, perguntas, escrever aí no chat, e amanhã vamos procurar responder às questões que trazem. Né? Então, vamos aproveitar. Agora, não basta termos informações sobre a Bíblia. É preciso ler. Insistimos aqui, ler o Evangelho como um todo. Né? Ler o Evangelho como um todo. Pegar no início e até o final. Eu sempre, no mês da Bíblia, eu gosto de propor isso para a comunidade. Né? E antes de começar a ler o Antigo Testamento, vamos ler o Novo. Vamos ler o Novo Testamento. Vamos ler os Evangelhos. Por quê? Porque o Evangelho já é uma releitura do Antigo Testamento, para mostrar que aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que a lei disse a respeito do Messias, se cumpre em Jesus. Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade agora, já que estamos tendo que ficar mais em casa agora por causa da pandemia, né? Vamos fazer desse tempo um tempo produtivo. Vamos mergulhar na Sagrada Escritura, no Evangelho de Marcos, para podermos confessar com convicção que ele é Filho do Deus vivo, que ele é o ungido de Deus, que ele é o nosso Salvador. Vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Marcos, que ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Minhas mãos solicitam meu cansaço e a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome,